Voltamos para o segundo bloco do Comprar ou Vender nessa segunda-feira. Estou aqui agora com o Pedro Gaudi, analista independente. A gente vai passar um pouco pelos resultados. A temporada de balanços começou agora mesmo, nessa semana, né, a ganhar força. Resultados de peso, hoje de manhã saiu os Minas. Os Minas. Exato. E agora à noite a gente vai ter o resultado da Lojas Renner, dando início aí ao setor de varejo, né? Bom, Gaudi, eu queria que você trouxesse uma visão não só para lojas Renner, mas para as varejistas, né? Um setor bem castigado no passado pela economia. O que a gente pode esperar? Bom, vamos lá. Na sequência a gente teve a VEG, que soltou o resultado, né? E o resultado veio bom, o lucro e o EBITDA vieram bons. Em parte, aí, mesmo com a retração da economia, a parte desses números melhores vieram por conta da parte de equipamentos de energia eólica, onde está tendo um crescimento muito forte. Então o resultado dela veio bom. Hoje de manhã saiu os Minas veio com prejuízo de 152 milhões de reais, o EBITDA ajustado 50 milhões. Veio esperado o prejuízo, mas veio melhor do que o mercado esperava, né? E a situação da empresa ela continua um pouco problemática, tanto que os sócios vão ter que aportar R$1 bilhão lá dentro para que os bancos façam a rolagem dessas dívidas, né? A renegociação disso. Então, assim, o papel está afundando hoje em bolsa porque realmente a situação é muito delicada, por mais que tenha esse rally que a gente viu de preços recente, foi por conta de aumento de preço do aço, né? Que de certa forma até ajudou o preço do minério de ferro internacional, mas assim, o resultado ainda é muito preocupante, já saiu, o papel já está refletindo hoje é a maior queda do Ibovespa. Tudo bem que o setor como um todo, né, tá caindo, é commodities, né? Vale caindo bem, mas ela é a maior queda disparada. Com certeza, a situação é muito delicada, a gente já tem falado isso em outros programas. Hoje à noite sai Lojas Renner, né, a primeira que começa com o setor de varejo. Lojas Renner, ela tem conseguido entregar resultados, apesar do cenário econômico que nós estamos vivendo, ela tem conseguido no quarto trimestre, no terceiro trimestre. Uma das poucas que tem se salvado. Né? Exatamente. Quer dizer, a administração dela tem sido muito eficiente. Agora a gente tem que imaginar que o primeiro trimestre foi horrível para o Brasil, né? Então, assim, o resultado deve vir mais fraco, logicamente por influência do cenário econômico, mas ainda assim pode surpreender os números por conta desse trabalho, né, dos gestores em conseguir reter, né, um pouco desse... eu acho que no varejo vai ser muito isso, tá? Lojas Americanas... Agora, Gaudi, aproveitando que você comentou de Lojas Americanas, queria te questionar num ponto. A gente viu Lojas Americanas caindo bem na semana passada. Saiu alguns rumores de que ela poderia ter uma queda de margem no primeiro trimestre. Sim. E até o BTG soltou um relatório hoje, eu até trouxe, fazendo essa revisão mesmo para o setor de varejo no primeiro trimestre. E ele colocou a Lojas Americanas, Hipermarcas e Raia Drogasil como as três que pudessem se destacar positivamente. Você acha que ela pode realmente surpreender? A Lojas Renner pode, porque eles têm conseguido entregar resultados muito bons aí nos últimos trimestres. Lojas Americanas, realmente, é o que a gente conversou, o ticket médio de Lojas Americanas é muito menor do que outras redes, né? Então, consequentemente, ela tende a sofrer menos que as outras em vendas físicas. Mas a gente não pode desconsiderar o cenário econômico que a gente está vivendo. Então, provavelmente, a Lojas Americanas pode vir com um resultado um pouco mais fraco, mas eu entendo, por esse fator ticket médio baixo, que ela consegue se diferenciar das outras. É claro. E talvez por essa queda que ela já teve na semana passada, bem acentuada, pode ser que também o resultado dela vindo talvez em linha, possa trazer alguma reação positiva também para a ação. O mercado está vivendo uma realização, né? Então, consequentemente, papéis que tiveram forte rally, eles acabam tendo esse comportamento de devolução, nada excepcional, como a gente está vendo com o Vale agora, acontecendo com o Vale, com as siderúrgicas. O preço do minério de ferro continua acima de $60, que para mim é até uma surpresa, né? E isso tudo veio, como eu falei, por aumento do preço do aço na China e até aqui dentro mesmo. Então, a Lojas Renner solta o resultado hoje, a expectativa é que ela consiga entregar um resultado bom, talvez um pouco enfraquecido pelo cenário, vamos ver, acho que vai ser a surpresa. A Uzi Minas já foi, e na sequência a gente vai ter amanhã a Minerva, né? É o único resultado que tem para o dia 26. Exatamente. E aí dia 27, Fibria, Multiplan, Natura, Santander, aí já começam os bancos também. Os bancos a gente precisa ficar de olho. Porque como é que está se comportando as provisões, né?
Até então, os bancos estavam demonstrando uma piora, né, a provisão de devedores duvidosos. A gente tem que ficar de olho, porque tem muita empresa passando por dificuldade, até indo para recuperação judicial, né, essas empresas de infraestrutura envolvidas no Lava Jato. A gente precisa ficar de olho para ver como se comporta esses bancos. Eu acho que isso é a luz amarela que a gente vai ter que acompanhar agora nesse primeiro trimestre. Então vai sair Santander, Bradesco, né? E essa semana tem também as empresas do setor de papel e celulose, né? Bem atingidas esse começo de ano. Você acha que pode ter alguma reação positiva nesses papéis? Então, é bem aquilo que a gente falou. Esses papéis têm uma relação direta com o dólar. Dólar em queda, o investidor realiza o papel, não tem nem como. Só que eu chamo a atenção, os resultados do primeiro trimestre da Fibra, do Suzano e da própria Klabin vão vir bons, né? Por mais que o dólar tenha saído de 4,10 para 3,50, ainda assim a celulose se manteve num patamar bom na Europa e Estados Unidos, $700. A China ali na Ásia, que existe um pequeno gargalo, né? O preço está mais baixo lá porque há excesso de oferta de celulose e fibra longa, então está girando na faixa de $500. Mas as empresas estão sendo precavidas em tentar normalizar esse mercado. Vende mais para a Europa, para outros mercados, e em detrimento de China, justamente para não pressionar o preço mais para baixo. Eu vejo assim, os resultados, o EBITDA, as margens operacionais das três empresas viram bons, né? Mas o comportamento do papel não necessariamente vai refletir isso por causa do dólar, né? A gente fica muito atento a isso, né? A própria Embraer, por exemplo, fugindo, ela também vai soltar resultados essa semana e ela tem uma relação direta. O dólar sobe, o papel sobe, quando o dólar cai, o papel realiza, devolve. Então, tem muito resultado essa semana. Tem a BRF, tem a própria... Também a BRF também é impactada, né, pelo câmbio, e tem Minerva também. Minerva também né, dia 26. Você tem Duratex, o resultado deve ser prejudicado aí pelo cenário de incorporadoras e construção civil mais fraco, né? A Klabin, ela, né, apesar de estar dentro do setor celulose, tem que lembrar que a Klabin se endividou muito para desenvolver aquele projeto Puma, né? Então ela ainda está com uma dívida alta, mas a partir de março ela começou a vender celulose. Então esse primeiro trimestre ainda vai vir com uma dívida alta e uma geração de caixa ainda contida, porque a celulose só começou a ser vendida após março, né? Então vai pegar uma coisa muito pequena. Mas, Gaudi, se a gente for pegar aqui nessas empresas que vão divulgar resultado nessa semana, né? Começando assim, dividindo por setor, né? No varejo, qual que seriam aí as ações que você acha que poderiam surpreender positivamente? Lojas Renner, com certeza, eu acho que é uma das que a gente pode indicar para a semana, focando dentro dos resultados, porque o efeito é pontual. Quais são essas empresas que devem mostrar um resultado bom, então para vocês ficarem de olho para a operação na semana. Lojas Renner é compra, né? A Uzi Minas é para ficar fora, a gente já tem dito isso. É pura especulação, ela sobe 10 e cai 10, né? Então, precisa tomar muito cuidado com isso, né? O setor não tá bem, não é só o caso dela, das outras também. Eu acho que o resultado de Fibra e Suzano virão bons, tá? Operacional. Agora o papel, como eu falei, ele pode sofrer se o dólar continuar pesado, e a tendência é que ele continue pesado. Foi então, o que a gente falou no primeiro bloco até. No primeiro bloco. Depois você tem a Vivo soltando o resultado, que na minha concepção não deve fazer nada de adicional. Eu acho que o setor está meio complicado ainda, né? Bradesco, o resultado eu acredito que venha bom. Eu acho que seria legal ter Bradesco, né? Mas sempre ficando atento à questão das provisões, tá? Mas o Bradesco tem surpreendido sempre com bons resultados, né? Então, eu acho que não vai ser muito diferente agora. BRF também tem a ver com o dólar, né? Duratex eu ficaria fora agora, porque eu acho que o resultado não vem bom por conta desse cenário. A Raia Drogasil, ela continua entregando resultados bons. Eu entendo que a Raia Drogasil é um papel que a gente sempre fala, compra e carrega. Esse é um papel conservador, né? Ambev, Raia Drogasil, vocês podem carregar na carteira. Sobe pouco, mas é uma constante. É uma constante, né? A partir de saúde, olha, a população envelhecendo, por mais que você tenha desemprego, as pessoas precisam comprar remédio. É diferente você entrar num shopping e ver lojas vazias e você ver uma farmácia com gente comprando produtos. Então, a Raia Drogasil seria uma compra. A Vale. A Vale acho que é bem interessante de conversar. Primeiro porque a última vez que eu falei para eu ficar fora de Vale. A gente precisa tomar um cuidado muito grande com isso, porque as pessoas não estão entendendo que o analista fundamentalista, ele tem uma recomendação para médio e longo prazo, né? A gente pode dar uma recomendação para a semana, que é essa minha visão que eu passo hoje, né? Porque o preço do minério de ferro está muito estável.
diversos estudiosos, gente do setor que eu leio bastante sobre eles, todo mundo está muito pessimista com o preço do minério de ferro, né? Na sexta-feira, o Goldman Sachs revisou para 35 dólares. Está $60. E eu acho que ainda está valendo aquilo que eu falei sobre o intervalo, de 45, de 40 a $60, ficar nesse intervalo. Mas vamos lá. O que a Vale divulgou? Ela divulgou o relatório de produção do primeiro trimestre, por 78 milhões de toneladas de minério de ferro. Puxou a DR na quinta e as ações na sexta-feira. Porque veio abaixo do que o mercado previa, então se ela produziu isso, ela vendeu menos, né? Então, consequentemente, o resultado pode trazer essa surpresa. E a expectativa para o ano também, né? Que eles colocaram a expectativa na banda de baixo ali para esse ano de produção. Vale interessante pelo seguinte, porque ela estava falando de 340, 350 milhões de toneladas para esse ano, e ela pode não... se a gente for analisar o que ela fez no primeiro trimestre, ela não consegue, né? A gente tem que lembrar que no segundo semestre a Vale começa a vender o minério de Carajás, então ela pode dar um boom no segundo semestre e atingir. Mas a gente vai ter que acompanhar. A Vale não vai ter dividendo esse ano, né, que é uma empresa que sempre se destacou por conta disso, ela não vai pagar dividendo por causa do próprio cenário. Então, assim, Vale, tome cuidado, porque deu rally, o preço do minério deu rally, então, de curto prazo, dólar caindo, eu ficaria meio esperto com Vale. Então, mas você acha que para resultado ela valeria uma compra? Eu esperaria, porque se o relatório de produção já sinalizou que ela vendeu menos, né, então o resultado pode vir aquém do que o mercado esperar e novos relatórios mandar vender e pressionar o papel. Então acho que vale esperar um pouco mais para ter informação. Outra que vai soltar o resultado na sexta-feira vai ser a Embraer, né? Embraer. Outra que foi bem penalizada também no último balanço. Foi, exatamente. Então, também tem relação direta com o dólar. As vendas, né, as entregas que ela fez no primeiro trimestre são conhecidas, foram boas, mas o dólar cedeu um pouco. Então, como ela reconhece o faturamento na entrega do avião, conforme o dólar está lá em cima ou lá embaixo, acaba afetando a empresa. Também ficaria dólar para baixo, Embraer sofre. Então, igualzinho Papai Celulose. E a gente fecha na sexta-feira com hipermarcas, dentro do varejo. Hipermarcas tem toda uma mudança com a venda das marcas que ela realizou, então muitas dessas comparações trimestrais podem se perder, né, por conta do caixa mais forte que ela conseguiu a partir de agora. O cenário de varejo ele é um cenário complicado, né, Hipermarcas pode vir com resultado bom por conta dessas vendas que ela fez de marcas, né, que reforçou bastante o caixa dela. Ficar de olho também sai... além dos balanços, né, a gente tem muita coisa importante acontecendo nessa semana. Seja o PIB, né, que vai ser divulgado em diferentes regiões aí do mundo, né, e a própria reunião do FED que começa amanhã e pode gerar um pouco de estresse. Então, assim, a semana promete. Promete, né? É uma semana bem agitada. Tem a comissão do impeachment sendo montada agora também, né? Então a gente tem que ficar de olho também na parte da crise política. A crise econômica está dada, o Brasil está numa situação terrível, né? Agora, a crise política ela pode levar, caso, vamos dizer, o impeachment siga, o Temer forme uma equipe dele, dependendo dos nomes que ele anunciar, pode até gerar um momento de recuperação da confiança, entre aspas, né? Mas assim, vai ser um trabalho árduo. Então, assim, tem muita coisa para acontecer na semana, uma semana nervosa. Galo, se a gente for pegar dessa lista aqui que a gente passou e colocar algumas apostas que poderiam ser para essa semana, poderia ser lojas Renner, hipermarcas, que a gente passou, Raia Drogasil e Bradesco seriam ali as empresas... Seriam essas mesmo. Para se destacar positivamente. Para vocês se posicionarem essa semana, são essas aí mesmo. E Vale, aí já fica mais complicado o cenário, né? Vale, como o resultado, a produção veio fraca, as vendas podem surpreender negativamente e mais casas mandar vender o papel, né, por ficar fora. Quando uma projeção fica muito fora, o resultado fica muito fora da projeção dos analistas, sempre acaba vindo um relatório para mandar vender e aí o papel sofre. Então, hoje está dado, ela está caindo forte, o preço do minério hoje caiu um pouquinho, mas ainda está a $60, né, nessa faixa. Que é surpreendente para mim. Caiu menos de 1%. Agora, eu vejo assim, conforme o minério de ferro começar a devolver, o papel vai sentir, né? Então, assim, eu acho que primeiro
vale a pena aguardar esse resultado. Agora, eu acho que vale destacar aqui uma coisa também, porque na última temporada do quarto trimestre, ela foi um pouco ofuscada pelo cenário político. Sim. E essa temporada, o cenário político agora, ele está um pouquinho mais calmo. Pode ser que as ações elas reajam mais ao balanço realmente, né? Volte aquela tônica da temporada mexendo mesmo nas ações. Só lembrando, gente, que assim, o efeito da divulgação do resultado não é um efeito pontual. Ou o resultado veio bom, o papel sobe, dá aquela subida no dia, ou o resultado veio ruim, cai naquele dia, né? Depois você tem que olhar, resultado, né? A reação no dia. No dia, é pontual. Agora, assim, tem muita coisa acontecendo no cenário econômico global, né? Então, e aqui a gente tem essa questão da escolha do Temer pela sua nova equipe. Se o Meirelles entra, pode ser que o mercado reaja bem, positivamente, mas assim, ainda eu compartilho com o que foi dito no primeiro bloco, que essa é uma semana de correção, né? É uma semana que tende a continuar corrigindo, tem muita coisa para acontecer e o dólar vai continuar pesado. Então, assim, dá para interagir com essa agenda de resultados, mas assim, e tem papéis bons que a gente já falou que você pode levar para a semana, como carteira da semana, né? Agora evitar, eu ainda vejo assim, evitar a siderurgia, evitar a Vale no curto prazo, só por conta dessa semana ser uma semana nervosa, então logo os resultados vêm. A Vale, sempre que acontece, ela solta o resultado e quando abre a bolsa, ela já faz a teleconferência com os analistas, né, que acaba sempre trazendo alguma novidade positiva, o papel abre caindo, né, porque o número não veio bom, depois começa a se recuperar. Então, tem que ficar de olho e ouvir a teleconferência para a gente entender quais são os cenários, porque para quem já não vai pagar dividendo porque as coisas não andam bem, né, tem que ficar de olho. Então, evitar a Vale, evitar a siderúrgica. Só esses papéis que a gente falou aí, realmente. Papéis que mostraram muita volatilidade nesses últimos dias. Semana de correção, uma semana de correção. E que subiram muito forte também, né? Bom, Gáudio, eu gostaria de agradecer a sua presença. Muito obrigada por mais um Comprar ou Vender. Obrigada a todos. E só o último comentário aqui do programa. Deixo para vocês, a gente vai colocar no chat o link um evento ao vivo que vai acontecer aqui no InfoMoney hoje, às 20 horas. Para quem se interessa em análise técnica, pode ser uma boa oportunidade. É um evento gratuito e vai ensinar como mexer, como operar na bolsa utilizando análise técnica. É só clicar e se inscrever, o evento começa às 20 horas. Boa segunda-feira a todos e até mais.